Bom dia, irmã Débora. Bom dia, irmã Selena. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda. A todos os ouvintes da rádio, os irmãos. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. E toma posse, irmão. Fala aí o que o Espírito Santo de Deus te mandar. Amém. Irmãs, é uma grande alegria eu estar aqui para falar do amor de Deus, falar do Senhor, né? Quero mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor e aos demais ouvintes, que o Senhor possa abençoar todos nós nesse dia maravilhoso com a sua presença, com a sua paz. Que o Senhor nos abençoe nesse dia maravilhoso, dia de hoje, né? Que o Senhor nos deu a sua misericórdia de poder acordar para louvar o nome dele. Glória a Deus. Pois é, irmãos, vamos aqui para a palavra. Os irmãos me perdoem se eu... Pois é, irmãos, a palavra de hoje está em Gênesis 1, versículos 1 e 2. Mas antes eu quero relembrar aqui que como Deus arquiteta as coisas, Ele vai montando a sua palavra. No início, o irmão já falou sobre a presença de Deus, e é justamente o que eu vou falar aqui. É sobre a presença de Deus em nossas vidas. Como o Senhor age na vida do crente e daquele que ainda não o conhece. Glória a Deus. Mas Ele age para que um dia possa o conhecer, né? Que a palavra diz que o Senhor está de ouvidos abertos a todos aqueles que queiram Ele como Senhor e Salvador da sua vida, né? Vamos para a palavra agora. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa, irmãos, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Inclusive, há muito tempo Ele já tinha colocado, mas tudo é no dia, no tempo certo, né? Ele que determina o dia e a hora. A nossa... o tema que eu coloquei aqui é o mover do Espírito na terra, né? Deus criou primeiro os céus, para depois criar a terra, né, irmãos? Para que os céus fossem modelo para a terra. Como? Através da palavra dele, da palavra escrita que ele deixou, para que possamos segui-la, vivê-la. Não só ler e guardar, mas segui-la, principalmente. Pois é, conforme o texto aqui que nós lemos, nos fala que o Espírito de Deus vem atuando na terra desde a criação. Mesmo quando a terra era vazia e sem forma, o Senhor já estava lá, atuando. A palavra também diz que Ele é o princípio e o fim, né, irmãos? Ele é antes da criação. Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas, né, irmãos? Em outro sentido também, Senhor, irmãos, nós somos terra, né? Fomos criados do barro. O Senhor nos criou a partir do barro e nos deu fôlego de vida. E também, antes de Jesus entrar em nossas vidas, nós éramos vazios, sem forma. Mas a partir do momento que o Senhor entra em nossas vidas, Ele nos dá forma e principalmente nos enche com o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Né, irmãos? Também eu separei aqui alguns tópicos para a gente possa compreender melhor, né? O agir do Espírito Santo através da história, até os dias de hoje. Como um simples resumo do que aconteceu na história até os dias de hoje, né, irmãos? O primeiro tópico aqui é o mover do Espírito Santo da criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio de homens que Deus levantou. Deus levantava profetas, levantava sacerdotes, juízes. Podemos destacar aqui Deus capacitando José para administrar o Egito, Moisés para conduzir o seu povo até a terra prometida,
os auxiliares de Moisés também, que ele não foi sozinho, né? Teve várias pessoas auxiliando, inclusive Josué, que sucedeu ele, depois que ele morreu, tomou conta do povo e entrou na Terra Prometida. Moisés não chegou a entrar, né? Mas Josué entrou. Ensinado por ele, né? Ensinado por Moisés, né? Eu queria deixar aqui um outro versículo também, dos profetas, dos grandes profetas, né? Isaías, né? Que está em Isaías, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui, Isaías pôde ver a glória de Deus pessoalmente. E ele diz, ai de mim, pobre pecador, que viu a glória de Deus. Mas, irmãos, essa é a nossa intenção no final da carreira, né? É ver a glória de Deus pessoalmente. Quando Jesus voltar, ou ele voltar para cada um de nós, né? Veremos a glória de Deus. Também outro profeta que foi muito usado por Deus foi Daniel, né? Teve muitos livramentos também. O mais conhecido é o da cova, né? Que o rei jogou ele na cova por uma mentira que inventaram dele, a inveja, né, irmãos? Os invejosos fizeram com que o rei fizesse um decreto e jogasse ele na cova. Só que no dia seguinte ele estava lá ileso, porque o Senhor livrou ele da cova. E o Senhor nos livra todos os dias de muitos males que nem nós sabemos, né, irmãos? Outro tópico também é o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecostes. Do nascimento de Cristo até Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio do... Ai, meu Deus. Calma. Do ministério glorioso de Cristo. Como todos sabem, Jesus foi Deus vivo na terra, né? O ministério dele foi glorioso, fez muitas maravilhas, muitos prodígios, inclusive ressurreição, né? Como já a irmã citou aqui no áudio de Lázaro, foi uma das ressurreições que Jesus fez. Teve também a da filha de Lázaro, né? Com certeza. E também o ministério de Jesus foi todo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né, meus amados? E o próprio Jesus se entregou naquela cruz para realizar a obra da redenção pelo Espírito Eterno. Ou seja, o Senhor se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando do amor dele, fôssemos salvos por ele. Todo aquele que crê será salvo, né? A palavra nos diz isso. E todo aquele que não crê, infelizmente, já está condenado. Está condenado. Infelizmente é assim. Mas o Senhor está de braços abertos todos os dias, para que possamos crer nele e sermos salvos naquele grande dia, que, aliás, está bem pertinho, né? Está próximo, bem próximo. Jesus também foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Ele ascendeu aos céus. Mas antes de ir, ele deixou o Consolador. Nos deixou o Consolador no dia de Pentecostes, que foi o Espírito Santo que foi derramado primeiro aos apóstolos e depois a todo aquele que crê em Jesus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós, né, irmãos? Outro tópico aqui também é o Espírito Santo do Pentecostes até o arrebatamento, que é o período que nós estamos vivendo, né, irmãos? Jesus já veio, ressuscitou, foi para os céus e agora nós estamos esperando a vinda dele, né? Não sabemos quando, mas os sinais estão aí todos os dias, para que possamos, quem tem ouvidos, ouça, né? Assim diz a palavra do Senhor. Quem tem entendimento, entenda. Desde Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito habita na igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Ele habita dentro de cada um, nos capacita, nos instrui, exorta, para que possamos viver uma vida fiel a Deus, a Jesus. Ele capacita individualmente cada pessoa, né, irmãos?
Também o Espírito Santo deu os dons espirituais à igreja. A igreja somos nós, o corpo de Cristo, que esperamos Ele voltar dos céus, né? O Espírito Santo também produz o fruto do Espírito, os frutos do Espírito, né, irmãos? E Ele nos sela para o dia da redenção, aquele grande dia. Quem aceita Jesus e obedece, ele é selado pelo Espírito Santo. É uma marca que Deus coloca em nós. Nós não podemos ver fisicamente, mas Deus vê e está dentro de nós, né, irmãos? Também nos alerta sobre os últimos tempos, que eu creio que nós estamos vivendo. Sinais na terra, no sol, na lua, em todos os lugares. Rumores de guerras, tudo está lá na Bíblia. E só não entende quem não quer, né, irmãos? Verdade. Ele prepara a noiva, o Espírito Santo prepara a noiva, que somos nós, para encontrar com o noivo, que é Jesus, naquele grande dia, né, irmãos? Ele habita dentro de nós, como eu já havia falado, ele se move através de nós, da igreja, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero deixar aqui mais alguns versículos para a gente meditar. Está em Salmos 51, versículo 1. Diz assim: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aqui é Davi orando ao Senhor, né? Que o Senhor não retirasse dele a presença do Senhor. E eu acho que é uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias. Que o Senhor nunca nos lançar fora da presença dele. Nunca retirar a presença dele de nossas vidas. Porque sem essa presença, irmãos, não sobra nada não. Só sobra o pouco que fomos feitos. Mas se não tiver a presença do Senhor, é complicado. Verdade. Outro versículo aqui também está em Tiago 4:8, que também é no mesmo sentido. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, nós temos que buscar o Senhor, nos aproximar dEle, e Ele com certeza estará de braços abertos para nos receber, para agir em nossas vidas. O tema era agir, né? O agir do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Com certeza, Deus vai agir em nossas vidas todos os dias, quando o aceitamos, quando deixamos Ele trabalhar em nossas vidas. Ele age desde sempre, desde o fundamento da terra, e vai continuar agindo eternamente. E que possamos nos prostrar diante da presença do Senhor, para que possamos ver Ele naquele grande dia, nos esforçar, para que possamos estar com Ele na glória. Somos falhos, pecadores, mas o Senhor, Ele nos dá essa certeza, né? Que se nos esforçarmos, se aceitarmos Ele, tentarmos ser fiel ao máximo, estaremos com Ele na glória e reinaremos com Ele para todo sempre. Glória a Deus. Se o buscarmos, né? Se o buscarmos de todo o coração. O tema da irmã é o agir do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós nos entregamos e deixamos Ele agir, a gente precisa deixar, né? A gente pode não ver, pode, muitas das vezes nem sentir. Nem sentir, mas Ele está agindo todos os dias. Ele está agindo. É verdade. Ele age no céu, Ele age numa atitude nossa, né? Ele faz com que nós possamos não ver, mas saber que Ele está ali, bem pertinho, né, irmã Débora? Mesmo quando Ele está em silêncio, nós temos a certeza que Ele Que está Ele agindo. está trabalhando. Está agindo. Mesmo que a gente não veja, não sinta. Ai, está demorando. Tá, não. Quem sabe é Ele, o tempo é dele. É verdade. Maneira dele. Mais um versículo aqui, está em João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É só complementando o que a gente já falou, né? Que quem segue a Jesus nunca andará em trevas. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, mesmo que você queira andar nas trevas, você não consegue. Você deixa, eu vou ali nas trevas um pouquinho. Não vai não. O Espírito Santo diz, sai daí, não é teu lugar não, volta. Com certeza. Volta que aqui é a luz do Senhor que te guia, não é mais as trevas. Mas irmãos,
falando, né, do agir de Deus, que ele age de todas as maneiras, de todas as formas, que a gente muitas vezes nem sabe, né, que ele está agindo, mas todo dia ele nos livra, nos dá livramento, nos fortalece a estar na presença deles. E agora para aqueles que ainda não o aceitaram, aceitem, venham para o Senhor, e aqueles que estão distantes, volte, porque ele está voltando. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. A porta está aberta, a porta da graça. A graça de Deus é principalmente a salvação. Não é nem o que Ele nos dá aqui na terra, mas a principal graça do Senhor é a nossa salvação. E volte enquanto há tempo, porque Ele está voltando. Não sabemos se é hoje, amanhã, ou daqui 10 anos. Mas eu acredito que não vai demorar isso tudo, não. Pois é, não vai demorar, mas Ele está às portas. Tá. Os anjos estão só esperando a ordem para tocar a trombeta. Pois é. A palavra da semana passada, irmão Raimundo, falava sobre isso, irmã Débora. Que o povo antigamente, na época de Pedro, já dizia assim, desde a época dos meus pais, né? Que falam dessa volta do escolhido, né? Mas até agora não voltou. E olha que era na época de Pedro. Agora você imagina agora, 2024 anos depois. Aí é que está perto mesmo, né? E eu sou grata a Deus porque a minha amada irmã Débora, ela viu essa luz. E hoje ela está aqui falando do amor de Deus para a tua vida, né? E essa porta da graça, que nem ela mesma diz, está se fechando. E a gente vê, meus amados, nos sinais, no céu, na terra, no mar. Aí um dos mais recentes agora, muitas das pessoas, não é, mas é. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a mão de Deus. Né, irmã Débora? Com certeza. É a mão de Deus. A mão de Deus já estava escrito, né? Que a natureza iria se revoltar com o pecado do homem, né? Aqui, só mais um versículo, irmãos, que eu achei aqui. Que, está em Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui Deus, mais uma promessa de Deus, né? Que aquele que vencer é aquele que for fiel até o fim. Verá a glória de Deus e estará reinando para todo sempre com o Senhor, né? Marcelo. Fazendo o agir de Deus, o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo. Pois é. Isso que é eterno, né? É eterno. Começou lá no começo, criando tudo. Criando tudo. Começou lá em Gênesis, né? Gênesis. Lá em Gênesis. Começou com os céus, depois a terra, depois o homem, né? Não, primeiro os animais e depois... Não, eu digo assim, a terra que eu digo, a terra global. E depois o homem para cuidar dessa terra. Cuidar, né? Da terra, mas Pois coisa que o homem não tem feito muito bem. Esse agir, o agir do Espírito Santo, né? E é isso aí, meus amados. Nós temos uma grande oportunidade hoje, por enquanto, né, irmã Débora? Por enquanto. O Espírito Santo ainda está agindo. Ainda está agindo, mas quando ele for retirado... Aí a porta da graça que estava aberta se fecha, aí quem ficar vai dizer igual a Isaías, ai de mim. Irmãos, o que tem preparado para os que ficarem não é bom, não. Não é bom, não é bom. Sim, muita gente tem medo do livro de Apocalipse, mas lá está tudo o que você precisa saber. Todas as revelações, para você não ser enganado. A Bíblia toda, né, irmã? A Bíblia toda, mas principalmente no Apocalipse. Apocalipse é mais assim, descrito melhor o que acontecerá quando Jesus vir voltar e a porta da graça se fechar, né? Pronto. Tá vendo? Pois, irmãos, ela fala muito de Apocalipse, que ela é especialista nisso. Oh, meu Deus. Quando fala de assunto de Apocalipse, é com a Débora, ela adora esse assunto, Apocalipse. Pois é, meus amados. E aí, irmã Débora, tem mais alguma coisa final para... Não, só falando mesmo do agir de Deus. Fazer seu apelo, né? E continuar pedindo. Que até agora, o agir de Deus está aí. Está agindo em todas as situações, né, nas nossas vidas. O mais difícil que seja, mas Deus está lá agindo. Está agindo. E quem ainda não conhece esse agir, seria muito bom que conhecesse. Porque, segundo a palavra também, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né?
Para que ela se cumpra em nossas vidas, nós temos que reconhecer a Jesus como Salvador de nossas Senhor e vidas, Salvador. nosso Senhor e Salvador. Não só Salvador, mas deixar Ele ser Senhor de nossas vidas, para todo sempre. Amém. Pois é, irmã Sônia. Essa foi minha fala. Eu agradeço a minha oportunidade. Oh, que bênção. Muito obrigada a todos, os ouvintes, os irmãos. Espero que a palavra nunca volta vazia, né? Mas espero que tenha falado ao coração específico de alguém. Com certeza. Irmãos? Muito obrigada.